Então abra, por favor, sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, 1 de Pedro 1, e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 7. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. E o texto sagrado diz assim, 1 de Pedro 1, de 3 a 7. O texto sagrado diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Deixe seu texto aberto, o texto da Bíblia aberto um pouquinho. Nós vamos orar. Pai, suplicamos graça e favor do Senhor. Nós oramos por compreensão e entendimento espiritual. Nós oramos que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, como o Senhor fez com aqueles discípulos que encontrou no caminho de Emaús, a fim de que entendessem as Escrituras. Que, de fato, os nossos olhos se abram, que nós possamos, à semelhança daqueles discípulos, ter o coração também queimando diante da Tua Palavra. Que haja revelação, que haja entendimento espiritual, que haja aplicação personalizada, como só o Teu Espírito, o Espírito da verdade, pode fazer. Nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. E desde já te damos glória, te damos honra e te damos louvor por aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, não apenas aqui e agora, nesse culto, mas a partir desse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero tomar essa declaração do apóstolo Pedro, que começa em primeiro lugar, bendizendo o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Quando ele menciona Deus como Pai de Jesus, ele automaticamente começa a falar daquilo que Cristo, enviado pelo Pai, realizou em favor de nós, ou seja, da nossa salvação. Ele diz que ela é uma expressão da sua grande misericórdia, que permitiu que eu e você fôssemos regenerados para uma viva esperança. Preste atenção nessa frase, para uma viva esperança. Ela vai fazer mais sentido no final do verso 5. Mas ele diz, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Porque ele não apenas morreu, mas ressuscitou por cada um de nós. Então ele começa a focar o que nos aguarda, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. No verso 5 ele ainda destaca, quando ele fala da salvação que nos aguarda, e essa é a viva esperança, ele diz que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Em outras palavras, ele não apenas mostra que a viva esperança é a salvação preparada para ser revelada no último tempo, ou seja, é mais do que aquilo que eu e você experimentamos hoje. Obviamente já estamos vivendo a manifestação da salvação. Quando o texto diz que fomos regenerados, é uma alusão ao novo nascimento, o processo já teve início, no entanto, ainda não concluiu. E nós sabemos que plenitude da salvação é algo que ainda nos aguarda. Essa é a viva esperança. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. E como diz o livro do Apocalipse, Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, já não haverá maldição, já não haverá morte, já não haverá lembrança das coisas passadas. E eu e você estamos aguardando a plena salvação que o Senhor nos prometeu. E não apenas aguardando, a Bíblia diz que pela fé nós somos guardados pelo poder de Deus para essa salvação que ainda há de se revelar plenamente. Então, depois de destacar todo esse pacote que compõe a viva esperança, ele entra no versículo 6 dizendo, nisso vocês exultam. E nós precisamos aprender a viver a manifestação da alegria da salvação. Você pode dizer amém?
O Senhor Jesus diz para os discípulos em Lucas 10, 20, quando eles voltam empolgados, foram comissionados por Ele para expulsar demônios, e eles voltam empolgados dizendo, Senhor, no Teu nome os demônios se submetem. O Senhor olha para ele e diz, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ele não estava dizendo que não era para se alegrar naquilo que Ele mesmo tinha mandado eles fazer. Ele não estava dizendo que aquilo não era motivo de alegria. Ver o mover de Deus nesse tempo, na era presente, é muito top. Mas Ele está dizendo, há um motivo de alegria muito maior do que qualquer intervenção terrena e imediata. É a salvação eterna que nos aguarda. E nós precisamos viver isso que a Bíblia chama de alegria da salvação. Então Pedro está dizendo, nisso vocês exultam. Aí vem um embora. Aí ele afirma, no tempo presente, ou seja, estamos exultando na salvação futura. Mas agora, no tempo presente, eu gosto que ele acrescenta a frase, por breve tempo. Deus seja louvado que essa frase, por breve tempo, não é apenas comparar a vida atual terrena com a eternidade. Mas é que mesmo agora, nessa vida terrena, nós não vamos viver provações 24 horas por dia, 7 dias por semana, ininterruptamente, mês após mês e ano após ano. No entanto, não dá para negar que elas são parte da vida cristã. Então ele diz assim, embora no tempo presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Não só provações, mas várias provações. Há uma promessa aqui no plural. E depois de apresentar essas provações que contristam, que geram um choque entre a alegria da esperança da salvação futura com a realidade de tribulações do tempo presente. No verso 7, ele entra dizendo, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui ele começa a trabalhar um pouco a ideia e a natureza ou o motivo das provações que eu e você enfrentamos. Aliás, há um jogo de palavras aqui que eu e você precisamos considerar. Quando no início do versículo 6, ele diz, na verdade, no início do versículo 7, quando ele diz, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, essa expressão aqui traduzida na Nova Almeida atualizada, na atualizada a clássica valor, ela na verdade é a palavra grega que significa, por exemplo, na tradução brasileira, que é mais antiga, é uma tradução clássica, ela foi traduzida como prova. Até porque a palavra que aparece aqui no original grego, dokimion, ela significa literalmente ação de provar, aquilo pelo qual algo é testado ou provado. Ou seja, a tradução de valor aqui só cabe na ideia de um reconhecimento de algo que depois de ter passado pelo teste, é reconhecido como de alta qualidade. Mas ele usa a expressão para que a prova da vossa fé, e é muito importante que a gente observe esse jogo de palavras. Ele diz mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. A tradução aqui da palavra apurado por fogo, né, ela é a palavra grega dokimazo. É uma derivação de dokimion que nós lemos. Significa testar, examinar, provar, verificar alguma coisa se é genuína ou não. Então, ele faz um jogo de palavras entre a nossa fé e o ouro. Em primeiro lugar, para destacar que a nossa fé é mais valiosa do que qualquer coisa terrena. E quando se fala ouro, na antiguidade se referia a dinheiro, a posses, a conquistas materiais, algo que o ser humano sempre deu valor. Mas a Bíblia está dizendo que a fé que eu e você temos, ela é mais valiosa do que qualquer coisa presente. Porque elas são perecíveis, elas têm prazo de validade. A minha e a sua fé diz respeito a uma salvação eterna, que não tem fim, que não tem prazo de validade. No entanto, apesar de destacar o valor, ele também joga com as palavras prova. A nova versão transformadora, NVT, traduziu os versículos 6 e 7 assim: portanto, alegrem-se com isso é a salvação. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. O que significa um ouro provado?
os ourives, as pessoas trabalhavam com os metais desde a antiguidade, sabiam que o ouro precisava passar pelo fogo. Debaixo de alta temperatura, quando derretia, normalmente as impurezas, as outras ligas que estavam misturadas àquele metal se desprendiam, podiam ser removidos, e isso garantia que, por meio do processo de refinamento, se tivesse um ouro de melhor qualidade. Ou muitas vezes o ouro passava pelo fogo, não para ser purificado, mas para ser checado. Se depois de derretido se haveria o desprendimento de impurezas ou não. Muitas vezes o fogo era usado para melhorá-lo. Muitas vezes o fogo era usado apenas para checar se a qualidade de fato era aquela. E o apóstolo Pedro introduz essa ideia e esse jogo de palavras para falar que assim como o ouro, nossa fé também passa pelo fogo. Passa para ser testada. Porque Deus nos prova. Se você pensar friamente, bom, eu cresci ouvindo dizer que Deus nos prova porque Ele precisa saber quem nós somos. Mas eu não posso concordar com isso. Quando nós olhamos para os atributos de Deus na Bíblia, um Deus onisciente e presciente. Onisciente significa quem conhece tudo. Presciente conhece não apenas tudo, mas conhece tudo de antemão, antes de acontecer. Deus não tem a menor necessidade de submeter eu e você a um teste para que Ele saiba quem a gente é. Ele já sabia exatamente quem seria cada um de nós ao longo de uma vida inteira, antes que nós existíssemos. Então Deus não nos prova para saber quem somos. Deus nos prova para que nós saibamos quem nós somos. Ele quer expor a realidade para mim e para você. E muitas vezes debaixo do fogo, duas coisas podem acontecer, eu vejo as duas como positivas. Primeiro, Ele pode expor impurezas, defeitos, imperfeições, limitações que ainda existem em nós. Pastor, mas se está aparecendo imperfeições, o senhor acredita que é positivo? Sim. Porque quando o ouro passava pelo fogo e as impurezas apareciam, era a oportunidade de removê-las para que ele se tornasse melhor. Agora, quando um ouro passava pelo fogo e apenas era conferido que não havia necessidade de remover nada, nós, aplicando isso à fé, também podemos dizer que é positivo. Quando você passa na prova, você tem algo positivo. Quando você não passa, você tem a oportunidade de melhorar para que na próxima prova você tenha aquele atestado de qualidade. Então a verdade é que a minha e a sua fé será testada e ela passará por provas de fogo. Esse é o título da minha mensagem hoje, provas de fogo. E para falar desse assunto que o Novo Testamento trabalha de uma maneira muito clara, muito explícita, eu quero usar, na verdade, uma história relatada e registrada no Antigo Testamento. Em Daniel, no capítulo 3, nós temos a história dos 3 amigos de Daniel, que com ele se destacaram no cativeiro da Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, a quem o rei Nabucodonosor chamou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa história é autenticada no Novo Testamento. Não apenas Jesus autentica a validade do livro de Daniel nos seus ensinos, mas Hebreus 11:34 fala de alguns que pela fé apagaram a força do fogo. Deus não trata a experiência que eles tiveram como sendo de ordem simbólica, mas um evento literal. É um episódio histórico, único, singular. Desde criança, um dos milagres que mais me chamava a atenção na Bíblia, em especial no Velho Testamento, é essa experiência que eles têm de passar por uma fornalha e saírem não apenas vivos, mas a Bíblia diz que não queimou um fio de cabelo e que quando ele sai, sequer havia cheiro de fumaça. Uma intervenção extraordinária, gloriosa. Mas eu gostaria que nós olhássemos para esse texto. Pensando aqui com esse trilho que nós estamos estabelecendo a partir da declaração de Pedro, de que nossa fé será testada e que ela passará por provas de fogo, eu gostaria que nós olhássemos para esse texto com a perspectiva que o Novo Testamento nos direciona. Em 1 Coríntios 10:11, eu gosto muito de citar esse texto, a Bíblia diz que essas coisas, falando dos episódios, dos eventos envolvendo os israelitas, o povo de Deus da antiga aliança, essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Romanos 15:4 também diz tudo quanto foi escrito, incluindo o capítulo 3 de Daniel, que nós vamos avaliar. Tudo quanto foi escrito, para nosso ensino, foi escrito. E esse episódio, se você puder abrir em Daniel no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 13. Enquanto você localiza, eu gostaria de dar um pano de fundo. O rei Nabucodonosor manda levantar uma estátua de ouro e ordena que quando a música fosse tocada, todos se curvassem diante dela.
Mas os amigos de Daniel, e a Bíblia não menciona Daniel nesse episódio, como todo o livro sustenta a fidelidade a Deus, o que depois fez com que ele fosse lançado na cova dos leões e tivesse, a semelhança dos seus amigos, um livramento, né? Não acreditamos que Daniel estivesse presente e que tenha se curvado diante da estátua. Como Nabucodonosor se tornou o primeiro imperador, né? O primeiro rei de um domínio de expressão mundial na história da humanidade, nós tínhamos, né? Isso tem que ser levado em conta, eles tinham, na verdade, uma área geográfica gigantesca para ser coberta. Daniel, como parte dos seus administradores, dos seus conselheiros, provavelmente pudesse estar viajando a negócios do rei ou qualquer outra coisa que eu prefiro não tentar inventar ou explicar. Mas a Bíblia não menciona ele. No entanto, seus amigos se recusam a curvar-se diante da estátua, por um motivo muito óbvio. A lei de Deus os proibia de fazer isso. Um dos 10 mandamentos dizia, não farás para ti imagem de escultura. Logo depois de dizer, só o Senhor teu Deus adorarás. Não farás para ti imagem de escultura. Não te curvarás diante delas e nem as adorarás. Quando ele estabelece o decreto, eles se recusam e não se curvam. O rei, em vez de apenas julgá-los, decide oferecer uma segunda oportunidade para que eles possam rever a decisão. Mas eles permanecem firmes e não obedecem à ordem do rei. É a partir desse momento que nós vamos ler a história. Do verso 13 ao 30, me acompanhe. O texto sagrado diz assim, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abdinego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdinego. E ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência, a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, ó rei. Mas o rei disse, eu porém estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado, suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Eu quero tomar esse texto e essa porção das Escrituras, que fala de gente que passou pelo fogo literalmente, e não apenas o teste de fogo ao qual a minha e a sua fé
que nós usamos a linguagem de Pedro alegoricamente, a gente fala de passar pelo fogo. Eles passaram literalmente. E eu gostaria que a gente pudesse aprender algumas verdades com eles aqui. A primeira delas, que eu quero destacar, é um questionamento. Qual a razão da provação? A segunda, também é outra pergunta. Como agir na provação? E a terceira, nós vamos apenas destacar os benefícios da provação. É importante a gente ressaltar que esse episódio acontece de acordo com os historiadores, aqueles que estudam isso de uma forma muito precisa, mais ou menos cerca de 580 a.C. Ou seja, as profecias de Isaías datam de cerca de 700 anos antes de Cristo. Mais ou menos 120 anos antes. Deus, por boca do profeta Isaías, tinha dito, e eu quero ler Isaías 43, 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, não se queimará e as chamas não o atingirão. Isso era parte das escrituras nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como sabemos disso, o próprio livro de Daniel menciona Daniel estudando o livro do profeta Jeremias. Não sabemos qual o acesso que eles tiveram às profecias de Ezequiel, que é praticamente contemporâneo de Daniel, mas as profecias de Isaías, que são aquelas que estão entre as primeiras a serem registradas, já eram conhecidas deles. Eu não sei se num momento como esse, eles lembravam de uma palavra como essa. Mas algo que eu e você precisamos entender, que essa é uma promessa que envolve a mim e a você. Quando passar pelas águas, elas não vão afogar você. Quando passar pelo fogo, ele não vai queimar você. Agora, note que Deus não disse se você passar, como se fosse um condicional. Ele disse quando, porque é só uma questão de tempo. Eu e você vamos passar pelo fogo. Não necessariamente por fogo literal, mas passaremos por provas de fogo. É só uma questão de tempo. Se você não enfrentou, se não está passando por isso agora, está na fila e vai chegar a sua vez. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro. Você está na fila, vai chegar a sua vez, mas não importa para onde eu vire a boca, vai acontecer. E eu não estou rogando praga em você. Isso é uma promessa bíblica. Jesus diz em João 16, 33, no mundo tereis aflições. É uma garantia, uma promessa dada pelo Senhor que diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Apesar que eu nunca vejo um crente acordar pela manhã dizendo, Senhor, eu reivindico o cumprimento da tua palavra, o Senhor é fiel, o Senhor prometeu aflições, eu quero minha cota de aflição desse dia. Nunca vi. Pode até ser que alguém tenha feito. Mas um outro dia falou, pastor, esse é aquele tipo de promessa que a gente não precisa nem reivindicar, ela cumpre sozinha, automaticamente. Mas o que você precisamos entender é que Jesus, embora garantiu que a vida cristã envolveria aflições, em Atos 14, 22, Paulo e Barnabé dizem o mesmo. Depois de passar pelas cidades entre os gentios, onde eles tinham estabelecido igrejas, a Bíblia diz que eles vieram fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a compreender que importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Ou seja, se você criou em algum momento desde a sua conversão uma expectativa de que a vida cristã significa tranquilidade, você estava equivocado. Mas Jesus nos mostrou que isso não é motivo para desânimo. E diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele dá a razão para ter bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. Outro dia alguém resmungou quando eu falava isso. Ele era Jesus, como quem diz. Ele pode vencer. Eu falei, ei, o mesmo João que registrou a frase de Jesus no seu evangelho, eu venci o mundo, diz lá em 1 de João, no capítulo 5, e todo aquele que é nascido de Deus, isso envolve eu, você, cada um de nós, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A mesma fé que é testada pelo fogo pode nos levar a vencer o mesmo fogo que atesta. E eu e você precisamos entender o que significa andar em fé. Pastor Luciano, o senhor não crê numa vida de vitória? Creio. Mas para ter vitória, meu irmão, pressupõe-se que vai ter guerra, que vai ter batalha, que vai ter luta. Acreditar numa vida de vitória que foi prometido pela Escritura é diferente de fantasiar uma vida de tranquilidade. A verdade é que situações surgirão e a nossa fé será testada. Mas eu e você não precisamos ter nisso motivo de desânimo. Pelo contrário, Jesus falou que mesmo em condições como essa, nós podemos e devemos ter bom ânimo.
E eu e você precisamos entender que, a despeito daquilo que se oponha à nossa fé, nós precisamos e devemos entender que temos uma provisão de vitória. As provas virão e elas também irão. Em 2 de Pedro 2,9, a Bíblia diz que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Esse livrar não é apenas impedir que aconteça. O Deus que permite que aconteça, que nos ensina como conduzir nela, também sabe pôr fim a ela, como eu vou falar daqui a pouco. E no final, eu e você podemos não apenas vencer uma situação de adversidade, mas podemos sair melhor do que entramos. Aliás, isso diz respeito, inclusive, ao nosso primeiro ponto aqui. Qual a razão da provação? Em Tiago, no capítulo 1, dos versículos 2 a 4, Tiago diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Se ele falar só alegria, já era um desafio. Mas ele diz: tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Pastor, não temos uma contradição entre a declaração de Tiago e a de Pedro. Pedro diz que a gente está exultando na salvação, que ainda vai se manifestar plenamente, mas a gente é contristado, entristecido por provação. Tiago está dizendo que a gente tem que se alegrar. Eles não estão em contradição? Não. Um destaca o que você sente quando o processo inicia. O outro fala onde você deveria colocar os seus olhos, não no processo, mas no resultado final dele. Para explicar isso melhor, em João 16, Jesus diz que a mulher grávida, quando está para dar à luz, ela sente tristeza. Mas depois de ter nascido a criança, ela já não lembra da tristeza, ela tem alegria. Porque o resultado final traz alegria, embora o processo possa entristecer. Pedro está dizendo que quando o processo chega, a reação normal não é dizer glória a Deus, como esperei o dia da adversidade ou da tribulação. Mas quando você deixa de olhar a dor do processo e consegue focar no resultado, e você entende que isso gera acréscimo à sua fé, quando você entende que isso gera perseverança, ou como o povo gosta de dizer hoje em dia, resiliência, né? Deixa a sua fé mais forte, firme, você mais determinado a caminhar com o Senhor, nós precisamos então compreender que há um acréscimo. E quando a Bíblia diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, onde ela vai nos levar? A esse lugar onde ele diz para que vocês sejam perfeitos, essa palavra significa maduro, completo. Ele diz íntegros ou inteiro, não faltando em coisa alguma. Resumindo, a razão da aprovação é para aperfeiçoar a nossa fé, não é para destruir a nossa fé. Apesar de Jesus ter dito na parábola do semeador que alguns definham porque desanimam diante da prova, eu e você temos recursos divinos para que a gente não precise sucumbir diante da prova e a gente possa sair melhor do que entrou. Se eu e você não soubermos responder à razão da aprovação, não é porque Deus acordou de mau humor, resmungando consigo mesmo, hoje é dia de maldade, o que é que eu posso fazer para azar a vida dos crentes lá na terra. Se eu e você entendermos que Ele está focando no nosso crescimento e que é parte de um processo necessário, vou citar Atos 14, 22 de novo, importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus, nós vamos ter uma atitude diferente para enfrentá-lo. Aliás, deixe-me destacar outras duas palavras que aparecem traduzidas como provações aqui nos versículos 2 e 3 de Tiago 1. Quando ele fala para ter por motivo de grande alegria o passar por várias provações, a palavra aqui, e ela é largamente usada na Bíblia para falar disso, é peirasmos. Significa um experimento, uma tentativa, um teste, uma aprovação, dependendo do contexto, pode ser traduzido como tentação. Mas depois, quando ele diz, sabendo que a provação da fé de vocês, a palavra que ele usa é dokimion. Ou seja, exatamente aquela mesma palavra, né, que em 1 de Pedro 3,7 diz, para que a prova da vossa fé. Essa expressão dokimion, ela também significa a ação de provar, aquilo pelo qual algo é testado, provado. Mas muitas vezes a ideia de prova vem com o desenho ou com a tradução de tribulação. Por exemplo, dokimion, em Romanos no capítulo 5, nos versículos 3 e 4, é traduzido assim, Paulo diz, e não somente isso,
mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui ele fala de uma atitude positiva. Diferente de Tiago, ele não fala sobre alegria, mas ele fala de se gloriar nas tribulações. A palavra aqui traduzida tribulação, dokimion, provação. Sabendo que a tribulação ou a provação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ou seja, há um crescimento progressivo, há um desencadeamento de efeitos positivos que podem acontecer na minha e na sua fé por meio da aprovação. O que de vez em quando nós vamos encontrar na palavra tribulação, uma outra variante, tilipsis. Quando eu citei Atos 14, 22, aqui importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. A palavra usada ali, tilipsis, ela significa o ato de prensar, pressão. Era o que se fazia com a azeitona para extrair dela o azeite. Então, num sentido metafórico, ela passou a ser usada para falar de aflição, de tribulação, de angústias. Mas mesmo quando eu e você estamos debaixo de pressão, Deus tem a intenção de extrair o melhor de nós. Quem está entendendo, diga amém. Agora, o que eu e você precisamos entender, que o propósito de Deus não é nos afetar, nos destruir. Ele fala de passar pelo fogo, mas o fogo não vai nos queimar. Ele nos mostra que o propósito é que, na verdade, a gente saia aperfeiçoado, a gente saia melhorado dessa história. Mas eu e você também precisamos entender que as tribulações, as provações que passamos, elas não são necessariamente nem um ato de negligência de Deus com a sua bondade para conosco, porque nós vimos que existe acréscimo e crescimento, e elas também não são necessariamente o que de vez em quando alguns amigos, estilo os amigos de Jó, que a gente pode chamar os amigos da onça, tentam nos convencer de que estamos só enfrentando dificuldade por consequência de pecado. É lógico que a Bíblia mostra que o pecado traz consequências negativas. Não dá para negar isso. O que nós não podemos fazer é a análise inversa, que todo problema seja necessariamente consequência de pecado. Quando a gente olha para o motivo pelo qual esses três foram lançados na fornalha, não foi por falta de fidelidade a Deus, foi justamente por causa dela. Aliás, a maioria das vezes, quando eu e você estamos sendo provados, isso está mais relacionado com a fidelidade do que com a falta dela. Normalmente, quando o contexto é falta de fidelidade, o que o camarada está enfrentando não são provações, são consequências, são coisas bem distintas. Em 2 Crônicas 32, quando a Bíblia fala de Ezequias, que fez uma grande reforma, foi um promotor de avivamento nos dias do seu reinado. A Bíblia começa o verso 1 do capítulo 32, 2 Crônicas, dizendo assim: depois dessas coisas e desses atos de fidelidade de Ezequias, levantou-se Senaqueribe contra Judá e Jerusalém. Ou seja, a razão pela qual existe aquele levante não é falta de fidelidade a Deus, é justamente por causa dela. Então eu e você precisamos entender um desenho. Se eu e você decidimos andar em fidelidade a Deus, nós vamos enfrentar a oposição de pelo menos dois mundos. Um mundo natural, que é regido por outros valores diferentes dos nossos. Alguém que decide ser fiel a Deus nos seus negócios, vai ter problema em algum momento com gente que, com o poder de autorizar ou não algum negócio ou empreendimento, vai querer exigir de você propina. E muitas vezes, quando você tem um posicionamento de integridade, dizer, não dou, não faço, você vai enfrentar dificuldade, pelo simples fato de que decidiu ser fiel a Deus, não pela falta de fidelidade ao Senhor. Alguém que decide ser fiel a Deus nos seus negócios, em algum momento vai ter uma outra parte envolvida no negócio que quer sonegar imposto. E você do lado de cá sabe que o seu Senhor, a quem você deve obediência, diz para dar a Deus o que é de Deus, mas para dar a César o que é de César. Esses são motivos para que a gente tenha dificuldade e oposição. Para que talvez o seu negócio seja sabotado, para que você seja mal falado. Agora, não bastasse o reino natural, nós ainda temos o reino espiritual. Há um levante das trevas contra cada um de nós, simplesmente pelo fato de que decidimos servir a Deus. Então, isso não significa falta de fidelidade, mas uma oportunidade para que nossa fidelidade seja sustentada, demonstrada e a nossa fé seja aperfeiçoada. Entender a razão da tribulação é o ponto de partida. A segunda coisa, como agir na provação. A primeira coisa que me chama a atenção no comportamento desses amigos de Daniel é o que está no verso 17 e 18. No 16 eles olham para o rei e dizem, nós não precisamos te responder sobre isso. Mas já que você abriu o diálogo, vamos lá. Se o nosso Deus quiser,
Ele vai nos livrar das suas mãos. Se não livrar, fica sabendo, ó rei, nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua. O que é que nós vemos aqui? Gente que escolheu não negociar valores. Você pode repetir isso comigo? Diga, não negociar valores. Sabe, eu e você precisamos ter isso no coração, como algo firme, ter isso em mente. Nós não podemos negociar valores. Quando Deus estabeleceu princípios, leis, mandamentos, ordenanças, é para que a gente os obedeça, não é para que você negocie. O rei disse, olha, eu já podia matar vocês de cara, mas a música vai tocar de novo só para vocês. Eu vou dar uma segunda chance. Vocês podem não ter consequência. Pensa bem. Eles olham e dizem, não temos o que pensar, não tem o que falar, não tem o que conversar. Nós não vamos dobrar e ponto final. Se Deus quiser, Ele livra. Mas se não livrar, nós vamos permanecer fiéis. Ou seja, nós não estamos sendo fiéis só para ter o favor de Deus, que é livramento. Nós permaneceremos fiéis com livramento ou sem. Nós permaneceremos fiéis porque devemos isso a Deus, porque Ele é digno, ponto final. Não tem negócio. Apesar de terem vivido um extraordinário livramento, nós não podemos dizer que eles tinham garantia de que isso acontecesse. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos, de fato, pensar sempre, em primeiro lugar, em Deus. Eu lembro de um camarada que veio para uma conversa dizendo, pastor, fiz besteira, destruí meu casamento, me envolvi em inúmeros adultérios. Falei, você fez isso por quê? Ele falou que eu estava com raiva da minha mulher. Olhei para ele e falei, o que é que Deus tem a ver com isso? Ele falou, como é que é? Eu falei, não, eu quero saber o que é que Deus tem a ver com isso. Porque você não feriu só a sua mulher, você feriu a Deus. O que é que Ele te fez de mal? Ele ficou me olhando com os olhos arregalados como quem disse, nunca pensei em Deus na história toda até agora. Quando José, no Egito, está sendo dia após dia assediado pela mulher de Potifar, sabe qual é o posicionamento dele? E diz, como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Se a fidelidade a Deus não é o ponto de partida de toda a nossa conduta, nós não vamos ter a conduta que deveríamos. Mas nós precisamos entender, antes de mais nada, antes de qualquer pessoa vendo ou não vendo o que acontece, há um Deus a quem devemos honrar. Há um Deus diante do qual nós não podemos e nem devemos negociar valores. Quem está entendendo, diga amém. Então, não se negocia valores. A segunda coisa a ser dita e destacada aqui é que eles conseguiram, no meio dessa situação, desfrutar da presença do Senhor. Pastor, de onde o Senhor está tirando isso? Versos 24 e 25. O rei vira para os seus conselheiros e diz, nós não lançamos 3 homens no fogo. Os caras dizem, é verdade. E diz, mas eu estou vendo 4. Ele está dizendo, tem um ali que nós não jogamos. E diz, e ele é semelhante a um filho dos deuses. Ele não consegue explicar, mas ele diz, o quarto não é normal, o quarto não é comum, o quarto não é como os outros 3. Lá na frente, tentando explicar, quando ele bendiz o Deus Sadraque, Mesaque e Abdinego, ele diz, ele enviou seu anjo. Aqui ele diz, semelhante a um filho dos deuses. Eu e você precisamos levar em consideração o que é essa manifestação. O Velho Testamento tem muitas manifestações de um ser que é chamado de o anjo do Senhor. Mas sempre que você vê a palavra o, artigo definido, e não um artigo indefinido, um anjo. Quando você vê o anjo, preste atenção que o que você tem ali não é um anjo qualquer. Isso é o que na teologia nós chamamos de uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. É atribuído ao anjo do Senhor o nome, qualidades e ações que só Deus pode operar, que nenhum anjo pode fazer. Então, quando falamos dessas aparições de o e não um anjo do Senhor, há quase que um consenso entre os estudiosos comentaristas bíblicos que se trate de uma manifestação do próprio Jesus. Porque de acordo com as palavras do próprio Cristo, é Ele quem revela o Pai. E nós não temos motivo para presumir que Ele só decidiu revelar o Pai a partir do momento da encarnação. Então, eu particularmente acredito que quando Ele olha e não sabe explicar e diz, parece um filho dos deuses, ele tem algum tipo de percepção que a mente não sabe explicar, que se trata do próprio Filho de Deus. Minha convicção pessoal é que o quarto homem na fornalha é uma aparição do próprio Jesus. Nós só vamos poder checar isso com certeza lá no céu. Mas isso é uma convicção firme que eu carrego dentro de mim. Agora vamos pensar. Pastor, o senhor está falando de desfrutar a presença? Sim, porque a Bíblia não fala só da aparição.
Não fala de alguém que é semelhante de um filme da Marvel, aparece lá, afasta o fogo, deixa todo mundo guardado. A Bíblia diz, eu vejo 4 homens que andam passeando no meio do fogo. Estão andando no meio do fogo. Gente, fala sério, é uma fornalha. Não é uma praça, não é um jardim, não é um shopping center. O que é que tem para fazer lá dentro? Por que é que estão andando dentro da fornalha? Eu imagino na minha cabeça o anjo do Senhor dizendo, vamos para as partes mais quentes da fornalha. Faço questão de mostrar o meu poder. Eu fico imaginando o que é que está rolando ali, gente. Nós não temos nenhum indício que sugira que demorou tempo demais. Mas quando eu olho para o fato deles estarem caminhando, andando, eu imagino, rolou um momento de muita descontração ali. Eu acredito que eles foram sobrenaturalmente tocados, sustentados e ministrados pela manifestação daquela presença de Deus. E quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que em momentos difíceis, parece haver uma provisão diferenciada da presença de Deus à nossa disposição. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 16 e 17, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, todos me abandonaram. Mas ele inicia o verso 17 dizendo, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Quando eu olho para a minha própria vida, e agora o que eu vou falar é estatístico, mas está alinhado com o que eu vejo nas Escrituras. Quando eu vou enumerando as experiências mais profundas que eu tive com a presença de Deus, com o poder de Deus, com intervenções sobrenaturais, a maior parte delas não aconteceu no ambiente de cultos e reuniões. Aconteceram em momentos buscando Deus a sós, nos momentos mais difíceis da minha vida. A maioria. Há uma provisão da presença de Deus para sustentar a mim e a você. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele não disse que estaria com a gente só na hora difícil. Mas a hora difícil é um momento para Ele demonstrar que nunca deixa de estar ao nosso lado. Quem está entendendo, diga amém. E eu e você precisamos aprender a usufruir a presença do Senhor no meio da prova. Paulo e Silas foram presos em Filipos por pregar o Evangelho, por fazer a vontade de Deus, por fidelidade, não pela falta dela. Passam por um julgamento injusto, sumário, seus direitos de cidadãos romanos não são respeitados. A Bíblia diz que eles foram açoitados, ninguém cuidou das feridas, o açoite era uma punição severa, rigorosa, e a Bíblia diz que eles estavam ainda com os pés amarrados no tronco, o que para muitos sugerem que também não era nenhuma posição confortável. Mas a Bíblia diz lá pela meia-noite, esses dois não dormiam, não deixavam os presos dormir. Porque meia-noite naquela época, diferente de hoje, quando muitos de nós não fomos para a cama, era metade da noite mesmo. A Bíblia diz que eles estão orando e cantando louvores. Eu acho interessante que Tiago diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Eu imagino Paulo e Silas, um olhando para o outro, e diz, estamos na prova, meu irmão, estamos aflitos, bora orar. Mas tem um motivo de alegria mesmo na prova, bora louvar. O importante é desfrutar a presença de Deus. Não há nada tão revigorante, tão fortalecedor. Não há nada que comunique aquilo que eu e você precisamos para enfrentar e sobreviver à prova, como a presença do Senhor. E eu e você precisamos aprender a desfrutar a presença dEle na hora da provação. Quem está entendendo, diga amém. Então, além de não negociar valores, diga comigo, desfrutar a presença do Senhor. Terceira coisa que eu aprendo com eles na prova. O verso 27 diz que o rei e os seus conselheiros viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Mas a maneira como Hebreus 11:34 se refere ao que eles experimentaram, eu acho extraordinária. A Bíblia diz que eles extinguiram a violência do fogo. Outras versões diz que pela fé eles apagaram a força do fogo. Eu acho interessante que a Bíblia não diz que a fé apagou o fogo. A fé apagou a força do fogo. O fogo continuava aceso, mas não tinha poder de afetá-los. Dá para entender a diferença? A fé, antes de começar operando do lado de fora, mudando circunstância, ela primeiro precisa operar do lado de dentro. Ela precisa nos colocar num lugar onde a circunstância não nos fere, onde a circunstância não nos derruba. Algo que todo crente precisa aprender, que é um lugar que nós podemos chamar de o descanso da fé. Hebreus 4:3 diz, nós os que cremos entramos no descanso. Sabe, eu tenho visto gente, aqueles que eu gosto de chamar de crente raiz,
que eles estão, às vezes, no meio de uma fornalha, de uma prova de fogo, mas entraram nesse lugar de fé, onde mesmo não tendo saído do fogo, eles apagaram a força do fogo. O fogo não tem poder sobre eles. Me lembro de um irmão específico, enfrentando um perrengue assim daqueles do mais alto nível, uma prova dessa, uma fornalha mesmo da aprovação. Encontro esse camarada um dia na rua, digo, e aí meu irmão, tudo bem? Ele, tudo bem, glória a Deus. Mas pensa um cara empolgado, aleluiado. Olhei para ele e falei, já resolveu aquela situação? Porque era tanta empolgação. Ele falou, ainda não, mas é só uma questão de tempo. Deus está no comando, Deus está no controle, Deus é fiel, Ele vai agir, vai intervir. Olhei e falei, pode estar no meio do fogo, mas o fogo não tem poder sobre ele. Agora, de vez em quando, você encontra uns crentes Nutella, e não esses raiz, que Deus nos livre e guarde. Tem gente que, além de você não encorajar ele te desanima. Eu lembro de um que uma vez fui visitar, falei, ei meu irmão, como está a fé? Ele olhou para mim e disse, que fé? Eu já tomei um choque. Aí acho que ele viu que tinha, né, se exposto muito, falou, não, é porque tem a fé para a circunstância, a fé para a salvação. Falei, agora que você tocou nas duas, quero saber das duas. Aí ele viu que não tinha para onde correr e falou, pastor, a fé para a salvação, eu estou tentando crer na doutrina da repescagem, para ver se eu subo em segunda chamada, que na primeira já não rola. Eu falei, a fé para a circunstância. Ele falou, um pouquinho pior. Até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é o trem que entrou para me pegar. Gente, eu saí de lá precisando de oração. Mas quando eu e você nos movemos em fé, nós podemos, pela fé, apagar a força do fogo. A fornalha ainda pode estar acesa, mas há um lugar em Deus onde eu e você entramos e é como se a gente conseguisse lembrar, é como se materializasse dentro de mim e de você a declaração dele, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, a chama não vai arder em você. Então, ele não prometeu que não teria fornalha, mas ele tem uma provisão e nós podemos experimentá-la pela fé, de não sermos destruídos pelo fogo. Quem está entendendo, diga amém. Então repita comigo, apagar a força do fogo. Já falamos que a razão da aprovação é aperfeiçoar a nossa fé e que não é necessariamente falta de fidelidade, normalmente por causa dela. Já falamos sobre como agir na aprovação, não negociar valores, desfrutar a presença de Deus e apagar a força do fogo. E eu quero encerrar destacando alguns benefícios da aprovação. Eu quero destacar 3. O primeiro deles, talvez uma das expressões que sejam mais repetidas nesse texto de Daniel 3 que nós lemos, é o verbo amarrar. Depois de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que a gente repetiu bastante enquanto lia, nós vemos que no versículo 20 de Daniel 3, o rei ordenou aos soldados que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego. O verso 21 diz que eles foram amarrados. O verso 23 diz que eles caíram amarrados dentro da fornalha. O verso 24 diz que o rei pergunta, nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Depois dessas 3 menções do amarrados, o rei diz, é verdade, rei. E diz, mas eu vejo 4 homens soltos, não estão mais amarrados. Um dia um cara falou para mim, pastor, eu acho extraordinário quando eu li esse texto, Daniel 3, e a gente vê que o fogo não queimou nada. Eu falei, quem foi que disse que não queimou nada? Ele falou, não, pastor, tem uma versão que diz que não queimou um fio de cabelo. Eu falei, mas não disse que não queimou nada. A Bíblia diz que eles foram lançados no fogo amarrados e agora estão soltos. O fogo não podia queimá-los, mas o fogo queimou as amarras que os prendiam. E a aprovação tem esse poder, ela não é enviada ou permitida da parte de Deus para fazer dano a mim e a você, mas ela vem para destruir ou desfazer aquilo que nos amarra, aquilo que nos prende, aquilo que nos impede uma vida cristã madura, mais profunda, mais íntima com Deus, aquilo que impede o aperfeiçoamento. As amarras foram queimadas. E sabe, eu e você temos por motivo de grande alegria, não é a provação em si, não é aquela expectativa de vou passar pelo fogo, mas é uma certeza, se passar o fogo não me queima, mas vai queimar as minhas amarras. Eu vou sair dessa melhor do que entrei. Em Lucas 22, versos 31 e 32, nós temos uma conversa de Jesus com o apóstolo Pedro, que dá para classificar no mínimo como sinistra, para lá de estranha. Jesus diz assim, Simão, Simão, aliás, por 7 vezes, você vai encontrar na Bíblia Deus chamando alguém pelo nome 2 vezes seguida. Em todas as 7, quando você vai avaliar, nós temos uma crise. É um padrão. Eu creio que se Simão já tivesse essa revelação, se o Pedrão já soubesse disso, já teria gelado a espinha só de ouvir Simão, Simão. Ele já ia pensar, deu ruim.
Jesus diz para ele, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Qual o propósito de peneirar o trigo? Tirar a parte boa, separar a ruim, a palha e outras. Eu imagino Pedro, num momento, imagina a conversa, Jesus fazendo uma pausa dramática depois disso. Imagino Pedro lá de cá, olhando para eles, irmão, o Senhor não ia permitir uma coisa dessa, né, Jesus? Imagino o Jesus segurando um pouquinho mais o silêncio, talvez até dando uma assobiada. E Pedro lá de cá, Senhor, o Senhor não ia permitir uma coisa dessa. E qual foi a resposta de Jesus? Na sequência, Jesus diz assim, mas eu roguei por ti. Esse eu roguei por ti não é para que você seja guardado da peneira. Jesus diz, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, permissão concedida, Pedro. A peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu esteja virando as costas para você. Eu roguei por ti. Você sabia que o livro de Hebreus diz que o ministério atual de Jesus é intercessão? Que como sacerdote ele vive para interceder por nós. Não é só Pedro que teve o privilégio de ter Jesus intercedendo por ele. Ele intercede por cada um de nós. E quando você estiver no meio da prova, entenda que ele não vem ali no fogo apenas para dizer, estou fiscalizando o comportamento de vocês na prova. Ele vem para fortalecer, ele vem para comunicar, eu não abandono vocês, eu não viro as costas, eu não desisto de vocês. Ele tem um compromisso conosco, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, ele não vai virar as costas. Aí ele diz, Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, não vou permitir você passar por isso para que isso acabe com a sua fé. Pelo contrário, você vai não apenas sobreviver, Pedro, você vai sair dessa melhor do que entrou. Jesus depois de dizer, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, diz, e tu quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E diz, você vai sair um cara melhor, Pedro, e eu vou usar aquilo que vai acontecer em você, eu vou usar esse aperfeiçoamento para que você fortaleça outros. Ou seja, o lucro não vai ser só seu, vai ser de outros, vai ser do reino de Deus, o lucro vai ser meu, Pedro. Então, segura a onda. Eu e você precisamos carregar essa certeza. Amarras queimadas. Nós não vamos sair piores, nós vamos sair melhores. Segundo benefício da aprovação. O verso 27 diz, quando eles saíram, não havia neles cheiro de fumaça. Irmão, você não precisa estar no fogo para ter cheiro de fumaça, só está perto dele. O próprio rei com seus conselheiros, embora não chegaram perto o suficiente para a semelhança dos homens que os lançaram, morreram. Apesar de estarem distantes, eles não estão tão longe porque estão vendo o que acontece na fornalha. O próprio imperador com seus conselheiros devia estar tudo defumado àquela altura. Quando a Bíblia fala de uma fornalha, acredita-se que era uma fornalha de fundição de metais. Mas ele mandou aquecê-la 7 vezes mais do que o costume. Não tem como aquela turma toda não estar defumada, mas os 3 que entraram, saem sem cheiro de fumaça. O que isso me comunica? Que quando eu e você saímos da prova de fogo, nós não vamos sair tudo traumatizado. Tipo, não posso mais acender a chama do fogão, né, por causa do trauma da fornalha que eu enfrentei, tipo, gato escaldado tem medo de água fria. Eu e você, não vamos também sair com amnésia. Nós vamos lembrar o que Deus fez, como Ele nos sustentou, como nós crescemos, mas não vai ter marcas. Não haverá um saldo negativo, não haverá cheiro de fumaça. Quem está entendendo, diga amém. Deus seja louvado. Eu preciso correr e vocês têm que me ouvir mais rápido. Terceiro e último benefício. Há uma exaltação depois da prova. Além de saírem com amarras queimadas, sem cheiro de fumaça. O verso mostra que além do rei Nabucodonosor exaltar o Deus Sadraque, Mesaque e Abdinego, baixar um decreto honrando ele e punindo toda a blasfêmia contra o Deus deles. O verso 30 diz que o rei os fez prosperar. Ele já tinha um cargo de muita distinção. Ele já tinha uma posição diferenciada na corte de um rei, que era o primeiro camarada à frente de um império mundial. Mas depois disso, eles prosperaram ainda mais. Há uma mensagem sendo comunicada para mim e para você. Depois da exaltação, depois da aprovação, sempre haverá uma exaltação. Há uma exaltação depois da prova. O Senhor sabe, como citamos 2 de Pedro 2,9, livrar da provação os piedosos. O mesmo Deus que permite, sabe por um ponto final.
Quando a Bíblia diz é por breve tempo, não significa que eu e você vão viver na fornalha a vida toda enquanto estamos aqui na terra e que isso só cessa quando entrarmos no céu. Mesmo aqui agora, ela tem prazo de validade. Embora muitas vezes o tamanho da prova depende da sua atitude. A nação de Israel passou 40 anos no deserto e o final do capítulo 3 de Hebreus nos mostra que eles saem reprovados. Jesus com 40 dias, não 40 anos, liquidou a fatura e sai aprovado. Quanto tempo dura a sua prova também vai depender da sua atitude e não de Deus, mas o propósito é que elas não sejam permanentes. Elas têm fim e ao final, Tiago capítulo 1, verso 12 fala de um bom desfecho. E diz assim, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Qual é o bom desfecho da prova? Em primeiro lugar, você a suportou com perseverança. Você não desanimou, não deixou de crer, não deixou de usufruir a presença de Deus. Mas a Bíblia diz, depois de aprovado, e a ideia é que diante da prova, nós sejamos aprovados e não reprovados. A Bíblia diz, receberá a coroa da vida. Já desde a época do Império Grego, e essa afirmação é feita por Tiago já nos dias do Império Romano, mas o costume perpetuava. Desde os dias do Império Grego, quando começaram as disputas esportivas, um corredor era premiado com os chamados louros da vitória. Era uma coroa feita ali com vegetais, perecível, não durava muito. Mas ele está dizendo que a coroa que Deus tem para nós não é perecível. É a coroa da vida. Ou seja, eu e você precisamos pensar num desenho de exaltação que também não é só a vida terrena. Um dia eu estava falando de exaltação depois da prova e alguém me perguntou, e Estevão? Foi fiel, mas morreu, não experimentou nada de bom. Eu falei, nessa vida ele não teve exaltação, mas depois dela teve uma baita exaltação. O cara ficou me olhando com a cara de, o que você está falando? Eu falei, olha o capítulo 7. A Bíblia diz que Estevão, antes de ser apedrejado, ele é o primeiro mártir da história da igreja. A Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você vai ver o Novo Testamento falando muito de Jesus assentado à direita de Deus. Esse é o único texto que menciona ele em pé. E você precisa entender Jesus assentado pela lente cultural. Reis, governantes, pessoas que estavam em autoridade, quando vinham para as audiências públicas, ficavam sentados no trono. Isso era uma maneira de comunicar quem tinha autoridade. Quem vinha para a audiência seria julgado, ficava de pé. Em Êxodo 18, por exemplo, Jetro, o sogro de Moisés, diz para ele, você fica sentado o dia inteiro e o povo passa o dia de pé. Eu, quando garoto, lia isso, pensava, Moisés é folgado, só ele quer ficar sentado. Não, era o cultural. Quem julgava e tinha autoridade sentado, quem não tinha ficava de pé. Você não vai ver o rei da audiência em pé, porque isso sustenta a posição de autoridade. Quando Estevão está dizendo, eu vejo o Filho do Homem em pé, meu amigo, nós precisamos pensar que tem uma mensagem sendo comunicada aqui. Para mim, vou te dizer com a minha leitura, Jesus está adiantando, abrindo os olhos, dando uma visão para Estevão antes que ele entre. Para um cara como você, que me honra até o fim, fiel até a morte, eu me levanto do trono para te receber com honra nesse lugar. Há uma exaltação depois da prova. Se não for nessa vida, tem algo melhor nos aguardando depois. Mas eu e você temos todos os motivos para suportarmos com perseverança a provação. Gente, a Bíblia falava de provação antes da pandemia. Nós vamos precisar dessa verdade depois. Porque muda o que a gente passa. Mas o fato é que nós vamos seguir enfrentando provações. O importante é que no final, eu e você saiamos aprovados e não reprovados. Então veio aqui hoje te dizer, não desanime, não importa o que você passa. Lembre de Jesus dizendo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. É o que permite você apagar a força do fogo, ainda que a fornalha esteja acesa. Lembre-se que depois de aprovado haverá recompensa. Nós temos recompensas imediatas, das amarras queimadas, a presença de Deus que desfrutamos, intervenções que Deus realiza, mas nós temos também recompensas eternas. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que você orasse comigo.
Meu Deus, Sua palavra foi comunicada e nós oramos que a gente possa sair daqui com mais do que um discurso. Que a gente possa sair daqui com mais do que motivação humana, natural, emocional. Eu oro por fortalecimento sobrenatural na vida dos meus irmãos e irmãs. Em especial aqueles, ó Deus, que têm de fato enfrentado um grande peso e uma grande pressão. Muitos chegaram a envergar debaixo desse peso e pressão. Mas eu oro que o Senhor os sustente, eu oro que o Senhor os fortaleça. Eu oro que a fé deles seja não apenas estimulada, ó Deus, mas sobrenaturalmente fortalecida nessa hora. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Oro por aqueles que nos acompanham nessa hora, por meio dessa transmissão ao vivo. Oro por aqueles que terão contato com essa palavra gravada e que no momento em que estão, ó Deus, participando e assistindo, eu oro que o Teu poder e a Tua graça também os envolva. Eu oro que haja sustento sobrenatural, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Amém.